Bom dia. Marcos 4, a partir do versículo 26. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 26. Nós estamos esses dias meditando exclusivamente nas palavras de Jesus, somente o que ele disse. Agora uma parábola que Jesus contou. Ele disse: o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. Enquanto ele dorme e acorda durante noites e dias, a semente germina e cresce, embora ele desconheça como isso acontece. Então Jesus fala que o reino de Deus é igual, semelhante dele. Por exemplo, é uma pessoa que planta uma semente. Vai lá e ara uma terra, faz lá um plantio de alguma semente. E depois ele vai dormir, passa os dias, dorme, acorda, os dias vão passando. E então o que acontece? Aquela semente, ela vai germinar, vai nascer e crescer. Ele não fez nada. Isso não depende dele. Ah, não, mas ele fez, ele adubou, ele cercou. Tá, mas isso aí não foi o que fez. Ele não tem como explicar isso. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus está falando a respeito do reino de Deus. Nós lançamos a palavra de Deus por ordem dele. Mas por que nós vemos o evangelho crescendo? Nós vemos em várias partes do mundo e as pessoas tentarem sufocar o evangelho, banir o evangelho. Vemos constantemente violência seja feita contra cristãos, mas o evangelho continua crescendo, continua sendo divulgado pelo mundo. Ainda falta algumas partes do mundo que não conhecem o evangelho, não conhecem a Cristo, mas logo todo ele será alcançado. Ah, mas como é porque no graça missionária? Não depende. Prova tal que nós podemos pregar para milhares de pessoas e nenhuma aceitar, nenhuma se converter ao Senhor, porque tudo é Ele. Versículo 28. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro surge a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Assim que as espigas amadurecem, o homem imediatamente lhe passa a foice, pois é chegado o tempo da colheita. Então, da mesma forma, o Senhor lança a palavra, a semente, ela nos alcança. Nós aprendemos, nós nos convertemos a Ele, nós nos rendemos a Ele. Através do nosso testemunho, da nossa pregação, outras pessoas também se convertem. Enquanto isso, nós estamos crescendo espiritualmente. Estamos amadurecendo espiritualmente. O mundo amadurecendo, aquelas pessoas que se convertem ao Senhor. E no momento certo, o Senhor escolhe. Quem é essas coisas? As pessoas são salvas, vão para o reino de Deus. Versículo 30. Mais outra parábola. Ele fala: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola buscaremos para representá-lo? É como um grão de mostarda, que é menor da semente que se planta na terra. Porém, uma vez semeada, cresce e se transforma na maior das hortaliças,
com ramos tão grandes a ponto de as aves dos céus poderem abrigar-se sobre a sua sombra. Por que nós vamos falar sobre o reino de Deus? Qual exemplo nós poderíamos dar? O que poderia representar o reino dos céus? Ele diz da seguinte forma, vamos fazer uma coisa. Ele é semelhante a uma semente de mostarda. Vocês conhecem a mostarda? Sementinha pequenininha. Nada, praticamente. A semente de mostarda. Mas você pega a semente de mostarda, você planta ali na horta, cresce, vem dar uma árvore grande. Como Jesus diz, tão grande que os pássaros vêm, abrigam, fazem ninho ali nela. Da mesma forma. Nós ouvimos a palavra de Deus, uma palavrinha. Às vezes aquela palavrinha entra no nosso coração e cresce. E amanhã depois nós nos convertemos, nos rendemos ao Senhor. A palavra do Senhor, às vezes você vai uma família, uma cidade, um bairro, um país, sei lá onde for, traz ali a mensagem, fala uma pequena, de repente, várias pessoas se convertem. É o Evangelho do Senhor, simplesmente crescendo, crescendo. Eu já tive experiência de pregar para uma pessoa o Evangelho. A família dela é católica. A família dela veio se converter toda. Depois, com o passar do tempo, as falsas igrejas pegaram e os desviaram. Mas uma grande família, irmãs, cunhados, genros, todos vieram. Obra minha? Não foi nada minha, não. Foi nada, não fui eu, não. Foi o Senhor. Este é o Evangelho de Jesus. O reino de Deus é assim. Não tem importância, é pequenininho. Por isso que eu falo, as pessoas ficam assim, não tem que pregar para multidões, assim, assado, não. Prega para uma pessoa, às vezes o Senhor nos envia para pregar para uma pessoa, mas através daquela uma pessoa, vários são alcançados. Jesus cruzou ali o lago de Genezaré, ou o mar Tiberiade, como queira falar, que não é mar de verdade, para pregar, para libertar um gadareno. Depois ele queria voltar com Jesus. Jesus falou, não, vai e prega para o seu. Foi um missionário que pregou para várias pessoas e vários vieram se converter. Muito bem, agora vamos para o versículo 35. Quando Jesus só fala assim, passemos para outra margem. A única coisa que Jesus falou com os discípulos, vamos passar para outra margem, ali do lago de Genezaré, tá bom? Aí nós vamos agora para o versículo 39. Aquieta-te, silencia-te. E logo o vento, foi quando Jesus tinha falado para atravessar para o outro lado, do lago de Genezaré. Depois de um vento, uma tempestade, e Jesus estava tranquilamente dormindo ali, ali no barco. Eles acordaram, assustados dele. Eu falei, não, ele só olhou para o vento e falou, não, aquieta-te, silencia-te. E pronto, houve paz. Aí no versículo 40, indagou os seus discípulos, por que sois covardes e ainda não tendes fé? Porque os discípulos poderiam ter dado a ordem. Às vezes, as coisas acontecem em nossas vidas, ao nosso derredor,
e nós não usamos a autoridade que deveríamos usar. Ah, não tá assim, não. Vamos dar ordem. Vamos expulsar demônios de onde ele estiver. Vamos falar em nome do Senhor. Ele nos deu autoridade e falou, olha, eu vou para o Pai. Vocês falam milagres ainda maior do que esse. Porque eu vou para o Pai. Jesus que disse. Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, no versículo 8. Jesus fala assim, sai deste homem espírito imundo. Eu falei agora há pouco, Jesus quando cruzou ali para Gandara, tinha um homem possesso. E ninguém conseguia dominar, ele amarrava ele de corrente, tudo, ele arrebentava, ele vivia no cemitério, gritando, se ferindo, aquele maluco. Quando Jesus chegou, ele veio correndo, né? E se jogou aos pés de Jesus. Aí Jesus já deu ordem, falou, não, sai desse... sai desse homem aí, o espírito imundo. Aí, quando Jesus falou, ele perguntou a Jesus, aí no versículo 9, Jesus perguntou, vem cá, qual que é o teu nome? Aí foi quando o demônio pegou e falou, não, nós somos muito, nós somos uma legião. Ou seja, era uma quantidade muito grande de demônios. Então, Jesus os expulsou. Eles foram para os porcos, atiraram com os porcos do meio do mato, morreram todos. Mas Jesus deu a ordem, como eu disse, ele foi lá, eu nem lembrava que estava logo em seguida o que eu falei agora há pouco. E Jesus não deixou o rapaz seguir. No versículo 19, Jesus disse assim, vai para a tua casa, para a tua família e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor e como teve misericórdia de ti. Ele queria seguir Jesus ali junto com os discípulos. Jesus falou, não. Vai para sua casa, vai testemunhar o que Deus fez com você, vai testemunhar o poder de Deus, vai anunciar para a sua família, para ele como Deus é bom, como ele tem cuidado de você, como te protegeu, como ter piedade. É isso que você vai fazer. Conclusão, o Evangelho do Reino crescendo. O Evangelho do Reino crescendo. Foi isso que Jesus fez. Entendeu? Então é isso que nós temos que fazer. O Evangelho, isso não tem nada que pode impedir o seu crescimento. Por mais que nós vemos ditadores pelo mundo ameaçarem, sacrificarem os cristãos, mas jamais vai impedir o crescimento do Evangelho. Ok? Muito bem, nós lemos hoje até o versículo 19 do Evangelho de Marcos 5. Nós daremos continuidade amanhã a partir do versículo 30. Versículo 30 do Evangelho de Marcos, capítulo 5. Todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Tenha um bom dia.